Olá pessoal, tudo bom? Quem está falando aqui é Reinaldo Teodoro, né? E vamos lá para uma dicas para pedreiro. Nós iniciamos nossa série, né? Com estudos, eu mostrando para vocês como que se calcula, né, uma viga baldrame. Qual o processo de cálculo para você executar, para você calcular uma viga baldrame. E nós já demos o primeiro passo, já falamos no primeiro passo de, né, como se calcular, né, um dimensionamento, como saber dimensionar uma viga baldrame, qual cálculo específico para isso. Então, eu mostrei isso no nosso primeiro passo. Hoje nós vamos falar sobre as cargas atuantes, que é o segundo passo. Então, o segundo passo dessa série de como calcular uma viga baldrame, iremos falar hoje sobre como calcular as cargas atuantes nessa viga. Beleza? Então, antes de iniciarmos esse estudo, nosso bate-papo, eu tenho uma palavra para vocês. A palavra de hoje é o seguinte: quanto mais forte for a sua mente, mais humilde tem que ser o seu coração. Tudo que nós precisamos, tudo que você precisa, é de uma palavra. Quem tem uma palavra já tem tudo. Beleza, gente? Então vamos lá. Nessa segunda etapa, no segundo passo, né, de como calcular uma viga baldrame, a gente hoje vai falar sobre as cargas atuantes, né? O segundo passo, os cálculos específicos que precisamos usar para calcular as cargas atuantes nessa viga. Lembrando que nós estamos calculando uma viga com um vão de 4 metros. Beleza, gente? Então, para a gente iniciar esse cálculo, nós precisamos saber qual a carga atuante, como calcular essa carga atuante. Primeira coisa que a gente tem que saber é o peso próprio dessa viga. Temos que calcular o peso próprio dessa viga. Como que devemos calcular como que devemos fazer esse cálculo, né? O cálculo é feito da seguinte forma, né? O peso próprio da viga, ele será calculado através da seguinte fórmula: B vezes altura vezes 25 kN por metro cúbico. Por que 25 kN? Eu vou te explicar. Porque o concreto, ele tem um peso específico, né? Todo material tem um peso específico dentro da construção civil. Então, se você analisar na tabela 6120 da NBR, né? Você for lá buscar NBR tabela 6120. Na tabela ela vai estar te explicando que o peso específico desse concreto ele é 1,8 kN. Então não é eu que estou falando, né? A NBR, a tabela da NBR, está indicando, né, esse valor. Se você for lá na tabela, na área, você vai procurar lá peso específico aparente. O peso simples do concreto é 24 kN por metro cúbico. E o peso do concreto armado é 25 kN por metro cúbico. Então, o cálculo para a gente saber o peso específico, aí, o peso próprio dessa viga, nós iremos utilizar o B vezes H vezes o peso específico, que é o concreto armado. Então, o peso específico é 25 kN por metro cúbico. Se você multiplicar lá, B vezes H vezes 25 kN um metro cúbico, você vai encontrar o peso específico, beleza? Mais para frente eu vou mostrar para vocês, né, a fórmula certinha. Vamos visualizar esse cálculo aí, tá ok? Então, o primeiro passo é esse, a gente tem que encontrar o peso específico do concreto, tá? Lembrando que a gente está calculando uma viga de 4 metros, tá? Um vão de 4 metros. E essa viga, já encontramos já a largura da viga, que a viga é 20 centímetros, e a altura da viga é 40 centímetros. Então,
B, eu já passei para vocês que o B é a menor dimensão dessa viga. Então, B vai ser 20 centímetros, vezes H, que é a altura, que é 40 centímetros, vezes 25 kN por metro cúbico. Então, vai dar aproximadamente aí para a gente 2 kN por metro cúbico. Beleza? E após isso, nós temos que calcular o peso da alvenaria, tá? Após a gente calcular o peso, a carga própria, o peso próprio da viga, temos que calcular, nesse segundo passo, também o peso da alvenaria. Então, iremos utilizar novamente a tabela 6120, que lá nessa tabela, como nós iremos utilizar o bloco cerâmico de 14, né? O peso específico desse bloco cerâmico de 14, ele é 1,8 kN por metro quadrado, tá? O peso específico do bloco de 14 é 1,8 kN por metro quadrado, tá ok? Então, através disso aí, a gente vai achar o peso da alvenaria. Então, a gente tem que saber também qual será a altura desse pé direito. Então, vamos utilizar uma altura de 2,70 m, tá? Porque para a gente calcular esse peso da alvenaria, eu tenho que saber, né, o pé direito dessa edificação. Então, o pé direito, né, da face da viga até o piso do piso, ou até a face da viga, será de 2,70 m. Então, para a gente saber o peso dessa alvenaria, temos que multiplicar 1,8 kN por metro quadrado vezes 2,70, que é o pé direito, que vai dar aproximadamente para a gente aí 4,86 kN por metro quadrado. Beleza? Então, a gente já sabe já que o peso próprio dessa viga vai ser 4,86 kN por metro quadrado. Tá ok? E após isso, nós temos que fazer a soma, né, da carga atuante mais o peso próprio, que é esse peso da alvenaria que eu acabei de explicar a vocês aqui. Então, se eu somar 2 kN, né, que deu o peso próprio, mais o peso da alvenaria, que está dando 4,86 kN por metro, vai dar aproximadamente aí essa carga atuante dessa viga de 6,86 kN por metro. Então, não é nada difícil, nada muito ruim, muito difícil de calcular. Só você pegar uma malícia ali para você encaixar os cálculos certos. Então, a gente já sabe que num segundo passo do nosso cálculo, que nós temos que calcular a carga atuante dessa viga baldrame será de 6,86 kN por metro. Beleza? Eu fiz um desenho, alguns cálculos aqui que eu vou mostrar para vocês aí, para vocês se identificarem e saber mais ou menos como aplicar esse cálculo aí dentro desse estudo que a gente está fazendo. Tá ok? Então, a próxima etapa nossa será o terceiro passo. Qual é o terceiro passo? A gente vai calcular o momento máximo dessa viga. Então, no próximo vídeo, você esteja preparado, que agora a gente vai calcular o momento máximo dessa viga. Beleza, gente? Para vocês que estão me acompanhando aí no Facebook, se quiser fazer algum comentário, poxa, agradeço, que ajuda muito também. E aqueles que estão me assistindo através do YouTube, não deixa de dar o nosso like lá, entendeu? Que ajuda a gente a levar esse vídeo para mais pessoas aí. Então, você que é pedreiro, você que precisa ter mais conhecimento, que quer ter mais conhecimento, até para você conversar com o cliente, saber o que está fazendo. Se você já sabe a parte prática, agora você vai saber a parte teórica, entendeu? Então, fica muito mais fácil para você entrar
no, no, no meio de trabalho, né? Para você conseguir aí fazer sua obra, para você mostrar que você tem conhecimento no seu serviço, no que você faz, e para dar mais credibilidade ao cliente, né? Você apresentando o seu trabalho e você apresentando um conhecimento técnico. Isso aí se chama sabedoria. A sabedoria é o conhecimento que a gente está sempre buscando, né? É o além do que a gente sabe. Então, todos os dias a gente precisa da sabedoria para tudo que a gente vai fazer na nossa vida, né? Para cada definição, para cada atitude, para cada desenvolvimento que você vai ter dentro da obra, dentro da sua família, no que você for resolver, você precisa ter sabedoria. Então, sabedoria é você buscar conhecimento. E através do conhecimento, né, com a sabedoria, você vai chegar onde que você tem que chegar com a graça de Deus. Tá bom, gente? Fique com Deus, grande abraço e não se esqueça que o próximo vídeo será a segunda etapa do nosso cálculo de como calcular uma viga baldrame. Tá ok? Essa segunda etapa a gente vai calcular o momento máximo dessa viga. E eu vou deixar para vocês também a descrição do primeiro vídeo, né, do primeiro passo do dimensionamento da viga. Então, nosso primeiro passo, nosso primeiro vídeo, nosso primeiro cálculo foi como dimensionar uma viga, que aí inicia o processo por etapa, né, dos cálculos de como calcular uma viga baldrame. Gente, fique com Deus, grande abraço e até a próxima. Tchau. Eu fiz alguns cálculos aqui que eu vou mostrar para vocês aí, para vocês se identificarem e saber mais ou menos como aplicar esse cálculo aí dentro desse estudo que a gente está fazendo. Tá ok? Então a próxima etapa nossa será o terceiro passo. Qual é o terceiro passo? A gente vai calcular o momento máximo dessa viga. Então no próximo vídeo você esteja preparado, que agora a gente vai calcular o momento máximo dessa viga. Beleza, gente? Para vocês que estão me acompanhando aí no Facebook, se quiser fazer algum comentário, poxa, agradeço, que ajuda muito também. E aqueles que estão me assistindo através do YouTube, não deixa de dar o nosso like lá, entendeu? Que ajuda a gente a levar esse vídeo para mais pessoas aí. Então, você que é pedreiro, você que precisa ter mais conhecimento, que quer ter mais conhecimento, até para você conversar com o cliente, saber o que está fazendo. Se você já sabe a parte prática, agora você vai saber a parte teórica, entendeu? Então fica muito mais fácil para você entrar no meio de trabalho, né? Para você conseguir aí fazer sua obra, para você mostrar que você tem conhecimento no seu serviço, no que você faz, e para dar mais credibilidade ao cliente, né? Você apresentando o seu trabalho e você apresentando um conhecimento técnico. Isso aí se chama sabedoria. A sabedoria é o conhecimento que a gente está sempre buscando, né? É o além do que a gente sabe. Então, todos os dias a gente precisa da sabedoria para tudo que a gente vai fazer na nossa vida, né? Para cada definição, para cada atitude, para cada desenvolvimento que você vai ter dentro da obra, dentro da sua família, no que você for resolver, você precisa ter sabedoria. Então, sabedoria é você buscar conhecimento. E através do conhecimento, né, com a sabedoria, você vai chegar onde que você tem que chegar com a graça de Deus. Tá bom, gente? Fique com Deus, grande abraço e não se esqueça que o próximo vídeo será a segunda etapa do nosso cálculo de como calcular uma viga baldrame. Tá ok? Essa segunda etapa a gente vai calcular o momento máximo dessa viga. E eu vou deixar para vocês também a descrição do primeiro vídeo, né, do primeiro passo do dimensionamento da viga. Então, nosso primeiro passo, nosso primeiro vídeo, nosso primeiro cálculo foi como dimensionar uma viga, que aí inicia o processo por etapa, né, dos cálculos de como calcular uma viga baldrame. Gente, fique com Deus, grande abraço e até a próxima. Tchau. Então, pessoal, esse aí é o cálculo, né, das cargas atuantes.
Tá ok? Isso aí é o cálculo da segunda parte do nosso estudo sobre como calcular uma viga baldrame. Tá ok, galera? Fica com Deus, grande abraço e até o próximo vídeo.